Olá, estamos iniciando aqui mais um Ponto de Vista. Você com a gente de segunda a sexta-feira, sempre à 1h30 da tarde, no horário do almoço, né, conferindo as notícias, as informações mais importantes, né, e, claro, acompanhando as participações das lideranças políticas, pessoas que têm sempre um conteúdo importante para passar a você, né, e gente que conosco debate, discute, aprofunda aí os temas da cidade, da região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional também, né? E até internacional, né? Ontem em Barcelona, uma situação verdadeiramente trágica, né? Mais um atentado terrorista assumido pelo Estado Islâmico. Ninguém sabe exatamente se é verdadeira ou não, né? Essa definição por parte do Estado Islâmico, mas na verdade eles assumiram o atentado. O cidadão pegou lá uma viatura roubada, né? Uma perua roubada, uma perua escolar roubada, invadiu o calçadão extremamente frequentado, principalmente por turistas, né? Por pessoas que estão lá curtindo o dia a dia da cidade e deixou, até o que eu sei no momento, as informações que a gente tem aqui, 13 mortos, né? E uma série de outras pessoas feridas, fora a confusão generalizada que se espalha pela cidade, pelo país, né? Que até mais tarde, uma cidade ao sul de Barcelona, também teve três ou quatro mortos, né? Num tiroteio, enfrentamento com os policiais, né? Enfim, situação que parece que não tem realmente mais saída pelo mundo afora, por mais segurança que se tenha, por mais segurança que se faça, como é que alguém vai impedir que um cidadão pegue uma viatura, pegue uma perua, enfim, e saia atropelando as pessoas, como aliás já aconteceu em outros locais, em Nice, né, litoral da França, em outros locais da Europa também. Bom, Caio França, deputado estadual do PSB, participa com a gente nesta edição do Ponto de Vista. Deputado, prazer revê-lo, tudo bem? Prazer, Boturão, Santana, um prazer estar aqui com vocês, os telespectadores. É sempre importante para a gente poder comentar sobre a política de maneira geral e também sobre algumas ações do mandato. Muito bem. O Marcos Santana conosco, também mais essa edição, acompanhando sempre as redes sociais e atento aí à participação do deputado nesta sexta-feira, né, Santana? Tudo bem, hein? Tudo bem, apesar das notícias esclarecedoras, em Barcelona, os turistas e moradores com a sua tragédia frente a um ataque terrorista, e aqui no Brasil convivemos com 160 assassinatos por dia. Não é por mês, por dia, quer dizer, mais do que qualquer tipo de ataque terrorista. No Rio de Janeiro, até o momento, foram 100 policiais assassinados, e a maior parte deles durante o horário de folga. Apesar disso, vamos enfrentando nossa triste realidade. Quero cumprimentar você em especial, que nos acompanha ao vivo, convidá-lo a participar do programa, na sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise aqui do Ponto de Vista, né, acompanhando sempre o que a gente coloca em discussão, os temas de debate. Você falou de 160 assassinatos dia, é isso? Por dia no Brasil. 160 assassinatos, o dia tem 24 horas, não é? Tá. De 160 dividido por 24 dá 6,6 por hora, é isso? Infelizmente. 6,66 assassinatos por hora está acontecendo no Brasil, né? Bom, a gente já viu recentemente aquela relação, até o Paulo de la Rosa, o delegado poeta, nos trouxe aqui aquele levantamento nacional, mas era até 2015, né? Sim. De 10 a 15, né? De 2010 a 2015, mostrando esse quadro trágico, né? Que acontece no país e especialmente o norte, no estado de São Paulo, ainda tem uma média muito mais, não vou dizer aceitável, porque é banalizar a vida. Melhorou, né? mas claro mas não é tão grave assim. Né? Agora, o norte e o nordeste, você tem um quadro muito mais agudo, muito mais sério, muito mais grave e um assassinato, assim, um extermínio, não é? De negros, especialmente negros, nessa faixa, nessa casa aí na faixa de jovens, né? Até 24 anos. Uma coisa estarrecedora, né, cara? Claro, e agora o Rio de Janeiro acaba acrescentando nesses dados um número muito alarmoso, um momento trágico do Rio de Janeiro, até por conta da instabilidade que existe, econômica, política no estado. São Paulo, como você bem falou, melhorou a maioria dos números, mas claro que a ideia é sempre chegar a zero, embora exista uma conta, salvo engano, das organizações ligadas à segurança, e São Paulo cumpre a sua meta, mas claro que a gente vive num país
e a gente não fica feliz, mesmo que São Paulo tenha os números razoáveis, ainda assim há uma sensação de insegurança em todo lugar e não pode ver estados vizinhos, irmãos, aí nessa situação tão trágica. O Rio de Janeiro é um exemplo típico de que o Estado perdeu completamente a mão, né? Perdeu a mão. Perdeu o controle, as contas estão completamente fora de ordem, fora de prazo, enfim, houve um pagamento, se não me engano, agora por parte do Estado. É importante a gente ressaltar sempre isso, exemplificar o Rio de Janeiro, né? Para demonstrar claramente que é muito importante, é significativo você ter um governo sempre austero, não é? Não pagar salários que são impagáveis, que não cabem na economia, nas finanças do Estado, ou do município, ou da União, enfim. O Estado de São Paulo, há reclamação muito grande, né, que o governador é muito murrinha, muito mão fechada. Ele é mesmo um pouco murrinha mesmo, um pouco mão fechada mesmo. E os funcionários do Estado, de maneira geral, deveriam ganhar melhor, né, até mais do que ganham. Eu até acho isso mesmo, né? As empresas, enfim, as empresas de economia mista, o pessoal ganha um pouco mais e tal, a remuneração é um pouco melhor. Mas no final das contas, você não pode extrapolar porque dá no que deu, né? Talvez por isso, não só por isso, mas também por isso, o Estado conseguiu, até esse momento, pagar os seus servidores em dia, os fornecedores em dia. Então, a gente tem que dar a mão palmatória nessa questão, porque um grande gestor, o governador Geraldo Alckmin, quiçá, a gente sabe que tem ainda alguns problemas e algumas resistências, mas na minha avaliação, cada vez mais convivendo com ele, aprendendo ele desse jeito turrão muitas vezes, né? Sempre muito austero, como você bem falou, mas o Estado de São Paulo continua inaugurando algumas coisas, pagando o servidor em dia, então acho que por isso e por outras coisas que eu ainda credencio a ele aí um grande gestor e a próxima eleição presidencial não vai fugir muito dessas conquistas, dessa maneira dele administrar. Queria agradecer aqui a Camila Loy, não é? Jornalista aqui, cumprindo aqui uma árdua missão conosco aqui, quebrando um pouco o seu horário e colaborando com a gente nessa edição do Ponto de Vista. Tudo bem, Camila? Faz tempo que não tenho você a bordo comigo aqui, viu? Uma satisfação enorme. Tudo bem, Boturão. O prazer é todo meu. Boa tarde para você. Cumprimento aos companheiros de bancada. Boa tarde também a todos que estão em casa acompanhando aqui mais uma edição do programa. E, bom, você pode continuar participando aqui do nosso programa, mandando seu e-mail, sua pergunta sobre o assunto que é debatido aqui na bancada. Você pode participar pelo nosso Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, pelo Facebook, ou pelo nosso e-mail, que também está aí na tela, para você participar com as suas perguntas. Eu estarei durante todo o programa aqui, recebendo as suas mensagens e passando para os nossos convidados aqui do programa. Muito bem. Valeu, Camila. Obrigado por estar conosco aqui nesta sexta-feira, né? Você percebe que ficou um pouco mais bonita a mesa, né? Um pouco não, muito mais bonita. Está sendo modesto. Estou sendo modesto, é claro. Essa dupla aqui, minha com Santana, não funciona muito bem nesse aspecto, né? Caio França, fiz uma brincadeira ontem aqui que eu estabeleci aqui com o Santana. O Santana já esqueceu e já vai levar um ponto negativo aqui, que é a agenda do prefeito de São Paulo, João Dória. Onde estará João Dória hoje? Você sabe, não sei. Deve estar. Bom, se continuar nessa mesma toada, deve estar, com certeza, em outros estados, enfim, fazendo uma agenda nacional. E isso vem repercutindo bastante na classe política e, claro, dentro do PSDB, com mais ênfase. Eu não sei se, talvez, o último romântico, mas continuo acreditando ainda na lealdade, enfim, em tudo o que, por algumas vezes, o prefeito tem falado. Acho que ele tem feito essas agendas, claro que acaba conflitando um pouco e o morador de São Paulo, o povo que mora em São Paulo, ele cobra muito, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas o Kassab, o Kassab foi um prefeito reeleito. Sim. E aí depois no final acabou perdendo muito. Hoje a rejeição do Kassab em São Paulo é muito grande. E acho que porque ele acabou no final misturando as estações e montando um partido e tal. Então o povo de São Paulo não se conformava de um prefeito de uma cidade do tamanho de São Paulo misturar as estações com montagem de partido. E acho que também isso acaba criando talvez um pouco de resistência com relação ao Dória, embora ainda com os números muito favoráveis, e continuo acreditando na lealdade dele em relação ao governador Geraldo Alckmin. Talvez poderia evitar um pouco essas agendas fora da capital, de São Paulo, para poder... Nós falamos ontem aqui no programa discutindo. Para poder evitar um pouco desse bafafá, mas também o estilo dele, enfim, é um cara que
né, comunicador e gosta disso. Tem a história do lead também, que se mistura um pouco nisso tudo, da empresa, do grupo que ele tem de empresas associadas para formar o lead. A questão é que o resultado dele como prefeito de São Paulo, hoje, é 0. Eu sei. Não chegou nem a um ano de governo. Pois é. Você não pode falar o quê? Vai dizer o quê do governo do prefeito Não, Dória? vai falar da retomada das marginais, vai falar da história da briga dele com os pichadores, né, que acabou assim, vamos dizer assim, a opinião pública o defendeu, mas de fato é muito pouco. Tem o Corujão da Saúde, que talvez seja o principal que ele fale, mas que também... Mas é muito incipiente. Mas além de ser incipiente, assim, o Corujão, ele faz o diagnóstico. Agora você precisa fazer as cirurgias de todas as pessoas. Acho que ainda ele tem uma gordura por estar no início. O Corujão pode acabar amanhã, não funciona mais, entendeu? É porque ele é assim mesmo. A questão das marginais, você não sabe o que vai acontecer, não é uma coisa assim consolidada. É um mutirão, não deixa de ser um mutirão, só que de exames. Verdade. Na verdade, o problema do João Dória, são 2 problemas principais. Primeiro é que ele chegou ao poder por conta de uma grande expectativa da população. Como você bem lembrou, o Kassab terminou o governo dele muito mal. Fernando Haddad teve sérios problemas de aprovação com a população, tanto é que ele tentou se reeleger, perdeu logo no primeiro turno ainda. Não conseguiu dar as respostas para a cidade que a cidade precisa. É uma cidade grande, são 11 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade da América Latina, só perde para a cidade do México. Ingovernável. Uma cidade praticamente ingovernável, problemas crônicos. E o João Dória veio com essa expectativa da grande parte da população, até uma parcela significativa que costumava votar no PT, que acabou vendo que a gestão petista do Fernando Haddad não deu as respostas necessárias, deu esse voto de confiança ao João Dória, e ele falou que ia fazer muita coisa, ia fazer acontecer. E agora, já são 8 meses de gestão, praticamente, e tudo aquilo que ele, no começo do governo, durante a campanha ele anunciou, durante o governo ele sinalizou, na prática não está saindo do papel. Em resultados concretos, a população está percebendo que teve muita pirotecnia e muito resultado prático. Um exemplo disso é todas aquelas doações que ele anunciou que os empresários fariam para a cidade, menos de 10% se concretizaram, né? Isso é um dado público, é só as pessoas pesquisarem. Toda aquela questão de cidade linda, aquelas ações que ele anunciou, na prática elas não se realizaram. O projeto amplo de privatização dos próprios públicos que ele anunciou também, não apareceram os interessados que ele falou que apareceriam, né? Esse é um problema concreto que já é, por si só, muito grande. O outro é essa peste de traidor que ele começa a ter, de correr o Brasil para tentar viabilizar sua candidatura a presidente, e extraindo o seu principal padrinho político, que é o governador Geraldo Alckmin. As pessoas já estão percebendo que ele está tendo essa imagem de oportunista, e isso daí vai ter um peso muito grande se eventualmente ele conseguir viabilizar a candidatura a presidente dele. Que não vai viabilizar. Eu ainda mantenho o que disse o Odair Gonzalez, que coordena aí o MB, né, o lançamento do movimento Muda Brasil, né, o partido que não vem substituir o PR, mas vem mais ou menos para substituir a outro que vai surgir, mais um partido que vem aí e tal. O Odair teve ontem aqui com a Janaína Balares, enfim, ao lado do Uriel, e o Odair disse que ele se viabiliza para o governo do Estado, fazendo isso que ele está fazendo. Ele jamais ele não tem espaço no PSDB para se lançar a presidente, vai apoiar o Alckmin, mas vai viabilizar a candidatura e vai fechar as portas da outra concorrência dentro do PSDB, vai ele se lançar a governador do Estado. Não sei se realmente é isso, sabe-se lá o que vai acontecer. Mas, Caio, a Lava Jato continua firme aí, né? A gente achou que tinha dado uma trégua. Cândido Bacarez, hein? Quem diria? Deputado federal, ex-deputado federal do PT, preso, né? Nessa nova fase aí da Lava Jato. São 2 operações, uma no estado de São Paulo, outra no estado do Rio de Janeiro, né? Preso na manhã desta sexta-feira. Operação Abate, né? Prisão temporária por 5 dias, que depois vai passar a ser preventiva, com certeza, né? A gente está acostumado já com esse tipo de coisa. A operação foi determinada, então, pelo juiz Sérgio Moro. Foi preso hoje de manhã, por volta das 10 horas, e já está, neste momento, estava há pouco, né, a caminho de Curitiba, já deve estar em Curitiba para responder lá
mais uma situação difícil. A Operação Abate investiga fraudes no fornecimento de asfalto para a Petrobras por uma empresa norte-americana entre 2010 e 2013. Não tem mais fim, né? Não tem fim, mas a Operação Lava Jato tem que mesmo ter firmeza. Acho que não tem como ninguém querer abafá-la. Isso seria o fim da picada. A gente tem, mas é que torcer para que ela possa, dentro da lei, fazer o que é necessário fazer, independente de quem seja as pessoas. Está aí o Vacareza, que um deputado, foi super influente, um deputado, se não me engano, foi líder do governo num período, um deputado forte, atuante, que acaba tendo a sua prisão preventiva decretada. A gente, claro, deve ter o direito dele de ampla defesa e tal. A gente torce para que a Lava Jato possa seguir aí o seu roteiro e possa cumprir a sua tarefa de fazer justiça. A gente torce por isso, não tem muito o que falar, né? A justiça, eu como advogado, a gente tem que cumprir. Então, que possa seguir em frente em tudo que tiver que ser feito. Mas eu assisti hoje só, né? Cheguei em casa um pouco tarde ontem e depois fiquei acompanhando pela Globo News e pelos sites, enfim, G1, UOL, enfim, a reação da tucanada, né? Em cima do programa partidário que foi ao ar às 8h30 da noite, né? Na TV aberta, né? Na TV fechada, esses programas não são transmitidos, né? E realmente é um programa estranho, né? É um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Existem deputados até ameaçando processar o presidente em exercício do partido, o senador Tasso Gereissati, aquela história do PSDB errou, o PSDB fez o plano real, o PSDB errou, mas o PSDB trouxe a lei de responsabilidade fiscal, mas o PSDB errou, enfim, o partido tem que fazer o meia-culpa, enfim. Aí eu vi o comentário a resposta do senador Aloysio, senador e ministro, né? Chanceler Aloysio Nunes, dizendo que é um absurdo esse programa, que esse programa não representa, então que põe os pingos nos is, quem foi que errou, porque ele nunca pegou dinheiro de ninguém para se locupletar com as campanhas eleitorais, enfim, uma confusão. Um texto inteiro no Twitter, eu acompanho ele no Twitter, eu vi ele escrevendo um texto, mas você percebe quando a pessoa está irritada, transtornada, né? Porque vai uma atrás da outra, foi uma atrás da outra, dele não parava de falar. De fato, um programa estranho do PSDB, porque o partido tem ministérios, participa no governo Temer, mesmo alguns defendendo a saída, mas, enfim, hoje o fato é que ocupa cargos importantes no governo Temer e, de fato, fica constrangedor, eu imagino, a situação do senador Aloysio, que é ministro, assim, falando mal do governo, e você estando lá, você, obviamente, então tá falando de mim, né? O papai tá falando de mim. E aí ele colocou, enfim, a boca no trombone. O PSDB também vive esse momento de assim, turbulência interna, com a história do Aécio, com a saída dele. O Gereissati assumiu meio que provisoriamente. Então, ninguém... E é outra linha, né? E ninguém, assim, acaba... não é dando credibilidade, mas quando você está assumindo uma função, vamos dizer assim, tampão, você não espera de você uma medida muito drástica, né? Você tem que meio que conduzir as coisas para uma nova eleição, algo assim. É assim em qualquer organização. E talvez esperassem isso no caso de Gereissati. Aí ele foi lá e pumba, foi direto no fígado, na ferida. E aí acaba criando constrangimentos. E tem outra situação também complicada, né? Que, segundo o Merval Pereira, da Globo News, foi uma sugestão do Fernando Henrique Cardoso criticar o presidencialismo de cooptação, né? O presidencialismo era de coalizão, né? E de uns tempos para cá, do PT para cá, virou presidencialismo de cooptação. Então, aí os deputados se sentiram ofendidos, aqueles que votaram contra a denúncia, contra o prosseguimento da denúncia. Apareceu uma animação Temer, né? Dos deputados em fila ali, recebendo dinheiro ali, né? Uma insinuação muito claro ali, o balcão de negócios do governo funcionando. E aí, na verdade, para quem viu, os deputados do PSDB, outros parlamentares de outros partidos que fazem parte desse arco de aliança, eles se encaixam nessa acusação que o programa veiculou ontem. Né? Agora, assim, Fernando Henrique aqui eu respeito muito também. Ele foi presidente da República, né? E ele fez a reeleição. Ele fez a reeleição. Para ele. Exatamente, foi o autor da reeleição. Então também, assim, acho que quem já passou por ali tem que compreender.
eu não estou negando, eu acho que tem que mudar esse modus operandi da política, mas inegavelmente é importante você ter uma relação saudável com o parlamento, senão se torna inviável. A Dilma está aí para falar tudo isso, né? Claro. Ela foi, assim, estendeu até onde dava a corda e deu no que deu. Se ela tivesse um pouquinho mais de habilidade para poder... Eu não estou falando de coisas espuras, estou falando de relacionamento e obviamente, as emendas parlamentares também são legítimas, ainda mais no caso do governo federal, que elas são impositivas. Né? Exatamente. Tem uma coisa interessante do programa de ontem, do PSDB, que eles defendem claramente o parlamentarismo. Mas não adianta nada você trocar o presidencialismo de cooptação por um parlamentarismo de coação. Porque, na verdade, se você não fizer mudanças profundas no sistema político brasileiro, restringir o número de partidos, acabar com esse personalismo de muitos líderes, muitos partidos, que, na verdade, a legenda é uma pessoa que manda ali, que fica fazendo chantagem descaradamente com o presidente de plantão, enquanto não tiver mudança profunda na regra do jogo, não adianta ser parlamentarismo ou presidencialismo. O que precisa mudar é uma modificação mais profunda no sistema político brasileiro. O parlamentarismo, eu defendo o parlamentarismo, mas eu também compreendo o que você fala. Acho que tem que ter algumas reformas. E uma das reformas que pouco se fala, mas é a reforma nos partidos políticos. Né? Primeiro, enxugamento do número de partidos, e talvez o Congresso possa ainda, antes para essa próxima eleição, criar a cláusula de desempenho, isso já vai facilitar, mas depois a democracia interna dentro dos partidos também, que é algo ainda muito incipiente e pouquíssimos partidos o praticam. Vamos para o nosso intervalo, já. Os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. São Paulo é o estado mais desenvolvido do país. Porém, enfrenta desafios nas áreas de saúde, segurança, educação e combate à corrupção. Muito tem sido feito, mas é preciso sempre ir além. Deputados, prefeitos e vereadores do PRB estão empenhados em transmitir a boa política e os bons princípios que fazem toda a diferença. Você pode se candidatar também. Filie-se ao PRB. Sequência do nosso ponto de vista, né? A gente conversando aqui com prazer com o Caio França, deputado estadual do PSB, e o Marco Santana conosco aqui em mais esta edição. O Caio que esteve em São Vicente pela manhã, né? Circulando, acompanhando lá o AME, que está sendo instalado, em breve parece que será instalado definitivamente para a área da saúde, né, Caio? Temos um prazo aí super apertado com o secretário Davi, com o prefeito, o vice-governador. Davi Wip. O secretário Davi Wip, para que até o final do ano, no mais tardar, no aniversário da cidade, a gente possa estar entregando esse equipamento para a população da cidade. Vamos estar apertando muito para que isso possa acontecer. Ficamos num local central da cidade, na Avenida Presidente Wilson, onde passam todos os meios de transporte, está a 2 quadras do VLT. Então, um prédio de 3 andares, mais subsolo, então 4 andares, portanto, é um equipamento que no entendimento aí da Diretoria Regional de Saúde, já que é um equipamento regional, vai atender 15 mil pessoas por mês, então bastante. E o AME de São Vicente, ele será o único na região que vai estar no novo modelo já, que é o AME+, que faz, além do diagnóstico, porque o AME, na verdade, é um ambulatório médico de especialidades, então ele tem todas as especialidades e você passa por todos esses especialistas e tem seu diagnóstico, com exames e tal. O AME de São Vicente fará cirurgias, ele fará pequenas cirurgias, que são chamadas de cirurgias eletivas, hospital dia. Você faz a cirurgia no dia, aí ao final do dia você está liberado para voltar para sua casa, tem lá alguns leitos, mas a ideia é que a maioria das cirurgias sejam feitas no máximo de um dia para o outro, a pessoa esteja liberada. Então vai atender uma grande demanda, não só de São Vicente, mas da região inteira. Uma demanda necessária, né? Porque... importantíssima. E o AME, veja, a gente fala muito em... Assim, sempre quando você pensa em equipamento público,
Você fala, SUS, confusão, problema, demora, atendimento precário. O AME, junto com o Poupa Tempo, são os 2 equipamentos com a melhor avaliação do estado de São Paulo. Tem AME no interior que é 98% de satisfação. Então, a gente espera muito e vai torcer para que a OS que vá fazer o gerenciamento... Vai ser uma OS, isso? Será uma OS. Não tem saída, né? Não tem saída, é o modelo que o Estado utiliza hoje. Então, como é um equipamento 100% custeado pelo Estado, nós temos que seguir o modelo do Estado. Então, será uma OS que em breve deve fazer um chamamento público para poder verificar e a gente vai torcer e trabalhar para que seja... Torcer para que seja uma OS com know-how, até porque o Estado faz algumas exigências que limita muito para que OS que já tem um histórico de prestação de serviço nesse sentido possam fazê-lo. Quem que vai fazer a chamada a licitação? É a prefeitura? Não. A prefeitura nem passa pela... A prefeitura, na verdade, está organizando apenas com relação ao imóvel, a localização do imóvel. Essa ficou com parte da prefeitura. O resto de licitação, equipamento, RH, inclusive demanda 100% do governo do Estado. É um drama, né, Santana, que a gente vem acompanhando e discutindo já há um tempão, né, que é a questão da saúde. A caravana que foi a Brasília, você estava junto, né? Estava junto. O Ministério, enfim, conversaram até com o presidente da República, Michel Temer, depois com o ministro da Saúde, enfim, Ricardo Barros, né? Ricardo Barros. Houve aí um ganho, né? 10 milhões por mês ou uma coisa assim. 120 milhões por ano, 10 milhões por mês. Na verdade não vai resolver, né? Mas é claro que é melhor ter os 10 milhões do que não ter. Com certeza, com certeza. Vai habilitar alguns serviços novos para cidades. Importante sim. É importante que essa articulação entre os prefeitos, os deputados, até os vereadores da região e também as autoridades específicas, os secretários de saúde, os profissionais da delegacia, da Secretaria Estadual de Saúde, eles se articulem para fazer uma devida organização do sistema público de saúde na região, para evitar a sobrecarga, por exemplo, de equipamentos em Santos, viabilizar a instalação de outros equipamentos mais no litoral sul, melhorar a estrutura já disponível nos outros municípios, para evitar esse verdadeiro êxodo que hoje acontece. Para fazer o quê? Para disciplinar, para dar mais eficiência a esse atendimento público de saúde na nossa região. Isso é fundamental, né? Afinal de contas, por exemplo, a UPA, né? A gente já discutiu muito isso aqui, mas não custa ficar repetindo. A UPA está sempre lotada, né? Passei lá agora, quarta-feira, 8h30, 9 horas da noite, lotado, gente, pessoal na escadaria, enfim, né? E houve até uma fala recente aqui do Odair Gonzalez ontem, dizendo que encontrou uma pessoa ali e tal, que disse a ele, olha, avisa o seu prefeito lá que as coisas não estão funcionando bem na UPA, está muito complicado, 5 horas e tal para atender. Pô, vim de Praia Grande, demorei 5 horas para ser atendido. Ela veio de Praia Grande, né? Como vem gente de São Vicente, de Cubatão, enfim. Então, acho que cada investimento na área da saúde feito em São Vicente, em Cubatão, em Praia Grande, na verdade, uma grande ajuda aqui à cidade de Santos também, né, Caio? Sim. Nós temos que... Essa é uma discussão grande, porque nós temos que lembrar que o sistema é único. Então, obviamente, as pessoas têm todo o direito de transitar em qualquer equipamento. Mas, claro, que você espera que na sua cidade você consiga suprir a demanda. E muitas vezes não consegue. E o problema é a lotação também. Nós estamos aqui no Hospital Guilherme Álvares, que é um hospital custeado 100% pelo governo do Estado. Então, obviamente, que os outros municípios também devem ter total acesso a ele, não só no PS, mas também na demanda que existe lá. Por exemplo, esse serviço de habilitação. Eu vou dar um exemplo para São Vicente. Nós temos lá no Humaitá um hospital que o prefeito conseguiu inaugurar logo no início do governo. Tem 20 leitos. Só que tem possibilidade de fazer 40 leitos. Com essa habilitação, ele consegue credenciar os outros 20 leitos e fazer num hospital que tem 20 leitos, fazer 40 leitos. Óbvio, sim, não é uma mudança absurda, não vai resolver o problema da cidade, mas são mais 20 leitos. A gente tem lá parada a UPA da Náutica, que é um problema, porque nós não temos condição de custear o RH da UPA da Náutica. A gente pode credenciar a UPA da Náutica para tentar uma parte dela ser reaberta. Então, assim, ajuda. E vamos jogar aberto, né, Boturão? A saúde é um problema em todo o país. E é difícil você conseguir falar, olha, a saúde aqui está em perfeitas condições. É complicado, então, porque é uma população que depende muito do SUS, a gente passa por um momento aí de desemprego, então os planos de saúde, praticamente as pessoas que tinham já não têm mais. Muitos planos, com todo respeito, mas atendem muito mal, a pessoa acaba indo para o SUS. Não, é vergonhoso, né? Inclusive tem uma matéria de hoje, né, na Tribuna,
sobre o atendimento na Plano de Saúde da Santa Casa de hoje. Plano de Saúde da Santa Casa mudando aí o seu formato, a sua forma de atender, enfim. Então você tem um médico que é o doutor fulano de tal, que é pneumologista, você é bronquiteiro, sei lá, asmático, sei lá o que for. Você está acostumado, já foi nele 3, 4 vezes, tá com ele e tal. Não dá, você não pode mais escolher Santa Casa, pelo Santa Casa Saúde. Você não vai poder mais escolher o doutor fulano de tal, que é teu médico já há 4, 5 anos. Você vai ter que ir ao pneumologista que tiver no plantão do plano, à disposição do plano, para ser consultado por ele naquele determinado dia, enfim. Quer dizer, as coisas estão caminhando de um jeito, entendeu? E outra coisa, você para fazer uma consulta num médico, seja ele qual for, de qualquer plano de saúde, aí não é só o Santa Casa, qualquer plano de saúde, 2 meses, 2 meses e meio. Ah, se eu pagar, se eu tenho horário amanhã, que hora o senhor pode vir amanhã? Quer dizer, a coisa está muito complicada também. A gente fala em plano de saúde, mas lembrando uma coisa, né? Emergência é tudo SUS, né? Emergência é 99%, não dá para saber, você liga 190, a ambulância te leva para o hospital, para o pronto-socorro central da cidade, então, que é outro drama também e que é um gargalo muito grande, porque normalmente é trauma craniano, são traumatologias que são muito, assim, são caras e que por várias vezes o plano não cobre também. Está na hora de realmente botar em prática o enxugamento aí do Estado, da máquina estadual, né? Que coisa que vem se debatendo. Estadual, que eu digo, é do Estado como um todo, né? A União, Estados, municípios, enfim. Sim. E o poder público fazer saúde, educação, segurança, meio ambiente, talvez, né? Não sei. Em paralelo a isso, Butrão, olha que coisa curiosa. Coincidentemente, o deputado participa do programa hoje. Ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, o Cauê Macris, ele visitou o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele está buscando derrubar uma liminar que foi concedida, né? À entidade que representa os funcionários da Assembleia Legislativa, que impede a identificação dos chamados marajás, aqueles funcionários da Assembleia Legislativa que ganham acima do teto constitucional, que hoje, no portal, quem acessa o portal da Transparência, consegue ver apenas a matrícula do funcionário e quanto não tem o nome, não tem o nome, nada, função, nada. Não tem, só tem lá a matrícula dele e o valor. E alguns salários ultrapassam até os 60 mil reais, né? Então, quer dizer, enquanto ao mesmo tempo que a gente batalha, né, a gente busca que o poder público gaste melhor os seus recursos, iniciativas como essa aí que acabam impedindo a transparência e a gente perceba também os desperdícios e os recursos que a gente não sabe exatamente para onde vão, né? As Assembleias Legislativas não têm, né, a mesma repercussão na mídia, o mesmo espaço na mídia que tem o Congresso Nacional, né? Sim, sim, muito pouco, é verdade. E aí, às vezes, a gente fica sabendo de informações como essa, assim, meio, né? Você acompanha algum deles, eu, como, claro, acompanho o presidente, então eu também vi que ele foi lá falar sobre isso, sobre um outro projeto de trens ligado à região dele lá de Campinas. Mas você sabe que isso é corriqueiro, viu, Santana, de assim, servidores que vão para a justiça para conseguir ganhar mais do que o teto. E muitas vezes a justiça concede liminar para poder fazer. Agora parece que estão conseguindo dar uma travada, mas tem muitos casos espalhados. Nós estamos falando da Assembleia, mas está espalhado em tudo, que é prefeitura. Bom, o Judiciário não precisa ir longe. Estava lá, eles têm auxílio moradia, auxílio paletó moram na mesma cidade e tem auxílio moradia, R$ 4.400. Auxílio alimentação, R$ 900. Auxílio livro, mensais. Auxílio livro, R$ 1.000. Só para poder comprar livro. E a partir daí, isso daí é isento de imposto de renda, né? Porque são verbas indenizatórias que eles chamam, né? Eu acho sim. Se você é um deputado estadual de Araçatuba, fica longe. É longe. Né? Tem lá uma quilometragem, se não me engano, são 80 quilômetros de distância da sua sede, da sua residência oficial, para a Assembleia. Se é mais de 80 quilômetros, você pode locar um imóvel num valor e tal. Eu acho que devia ser um pouco mais, né? 120, 150, né? Para lá de Campinas, enfim. Realmente o cara tem que ficar em São Paulo. Sim, é mais complicado. Rio Preto, Rio Preto, Prudente, Araçatuba, são cidades, regiões do estado
muito longe da capital, o cara não vai fazer o vai e volta de jeito nenhum, né? Agora, realmente, isso aí tem que ter um paradeiro, porque não é possível, né? O judiciário, então, é uma coisa escabrosa, né? Agora, detonou na mídia esse processo todo pela irritação que gerou a fala daquele juiz do Mato Grosso, que recebe 500 mil reais, enfim, com aquela arrogância toda, dizendo que tem que receber mesmo, que ele faz justiça e me deve, tem que me pagar, e daqui a um mês ou dois vou receber mais um tanto, e não precisa me procurar, porque eu aviso, eu vou falar que recebi tanto. Quer dizer, completamente descolado da realidade que o país vive hoje, né? Exatamente. Parece que é isso mesmo, ó. E eu também não estou fazendo meia culpa, o Legislativo também tem isso, mas é que quando a classe política ela acaba sendo o principal alvo, mas o Judiciário e o Ministério Público também tem que entrar nesse momento e, né, ter mais transparência. O Ministério Público também tem, por exemplo, auxílio moradia. Então é importante que se fale isso e que se reavalie. Tem condição de pagar? Que momento de se reavaliar tudo isso. E o Legislativo é aquela coisa, né? De 4 em 4 anos, você está na urna. Você acha que um deputado não presta, o vereador não é bom, você vota no outro, tá certo? E o Judiciário, como é que você faz? Você, não é? Você não faz nada. Não sei se você acompanhou, mas numa das discussões do Congresso, não para juiz, claro, mas para os tribunais superiores, começaram a falar em mandatos, né? De 10 anos. STF, por exemplo, STJ e os outros tribunais de instâncias superiores começaram a falar em mandatos. 10 anos, acho que talvez não fosse, não seria tão significativo, né? Mas, por exemplo, o Celso de Mello está há 26 anos, né? 27 anos no STF. Sarney, né? Desde o Sarney, 28 anos no STF, né? O Marco Aurélio Mello hoje, 18 anos, 20 anos, não sei, na época do Fernando Collor, né? Isso. Então, precisa ficar 20 anos. Quanto mais novo eles entram, o período que eles ficam é muito grande. O Alexandre grande. de Moraes parece que vai ser um dos mais longevos da história do Supremo inteiro, né? Se ele não sair antes, né? De repente ele bate presidente, consegue aposentadoria como ministro e sai, né? Bom, o Caio também recentemente, numa das suas últimas participações aqui, você trouxe aí umas fotos, enfim, sobre aquela reunião importante na Ecovias, né? Sim. Gerou frutos? Gerou frutos, assim, ali é uma briga constante, né? Porque o DR tem que passar a obra final, no caso de São Vicente, para a Ecovias poder fazer os investimentos necessários. Tem problemas corriqueiros, de problema que alguns moradores acabam fazendo escavação embaixo das paredes que são construídas para poder, às vezes, usar para... Normalmente, morador, população de rua, assim, que acaba se escondendo e tal, então a Ecovias faz e volta. A iluminação a Ecovias está programando para fazer nas 2 entradas para a cidade. E no mais, o que faltou da obra, a gente está aguardando o DR passar a obra efetivamente para a Ecovias, o que ficou de nos dar um parecer na próxima semana sobre isso. Então a gente aguarda e vai estar cobrando o DR na próxima semana. Eu te trago a notícia aqui, eu te mando. Se eu não estiver aqui, eu te peço para alguém te mandar. Mas eu acredito que o DR finalize essa obra e entregue. O que acontece é o seguinte, não tem mais dinheiro do DR e ficaram alguns retalhos de obra. Por exemplo, tem um trecho ali na entrada da cidade que está enchendo. Uma obra nova não pode ter problema de alagamento, né? Você deve ter feito a drenagem e tal. O problema é que eles tamparam um canal e a prefeitura na época pediu para que o que era vamos dizer assim, era provisório, ficasse definitivo. Então não tem mais escoamento da água. Então agora a Ecovias, para fazer essa obra, tem que assumir a obra e está aguardando o DR passar efetivamente a obra para lá. Isso tudo tem relação ainda com a construção da segunda pista? Tem, né? As obras complementares que deviam ter sido feitas logo no começo, na sequência. Também. No caso de São Vicente, a cidade foi segregada ao longo dos anos, né? pela pista. E aí, quantas e quantas pessoas não morreram, não foram assaltadas naquele trecho. Agora, inegavelmente, ficou mais fácil, mais rápido os acessos, só que diminuíram os acessos e a gente tem que ter condição para que essas pessoas que estão chegando na cidade ou saindo de São Vicente, que saiam com segurança. Não pode, num dia de chuva, estar enchendo as duas únicas entradas que hoje tem para a cidade, da cidade para a pista e da pista para a cidade. Mais intervalo, já a sequência aqui do nosso ponto de vista em instantes.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. As decisões políticas, que são tomadas por poucos, afetam diretamente a vida de todos nós. E quem sofre as consequências é a população. É preciso renovar, é preciso mudar e principalmente participar. Sabemos que essa mudança somente poderá ser feita com a sua participação. Venha nos ajudar a construir um Brasil melhor. Venha para o PRB. Venha nos ajudar a fazer mais, a fazer melhor. Você pode mudar o Brasil. Filie-se. Do nosso ponto de vista, não é? Aqui com Caio França, o deputado estadual do PSB, e uma pergunta aqui chegando com Santana, do Valmir, é isso? Isso, ele quer saber sobre o mandato participativo. Legal. O mandato participativo é um projeto que a gente criou desde o início do mandato, Santana, e faz com que as escolas estaduais possam participar com projetos de lei. E todo projeto passa por uma comissão de servidores concursados da Assembleia e da Diretoria de Ensino, e a gente pincela um deles para apresentar para a Assembleia e depois o jovem, junto com o seu grupo da escola, acaba acompanhando o projeto. Além disso, a gente faz uma premiação para a escola. A última escola vencedora foi a escola em São Vicente, Zumira de Almeida Lambert, fica na Vila Voturuá. E novamente nós abrimos hoje, inclusive hoje de manhã, eu tive com vários gremistas, né, das escolas estaduais apresentando o projeto novamente, e eles estão nos apresentando novos projetos de lei. O projeto do Vinícius Soares, que é um aluno da rede, era para que os estudantes de psicologia do último ano, eles ficassem durante um período nas escolas para poder resolver, dirimir alguns conflitos entre professores, alunos e comunidade. E aí, esses alunos, como não pode ter remuneração, a gente não pode apresentar projeto que dê gasto, esses alunos que ficassem à disposição da psicologia, eles, num eventual concurso que viessem prestar, eles teriam uma pontuação extra para poder ganhar no concurso. Então, nós já apresentamos um projeto, passou na Comissão de Educação, os alunos estiveram comigo na Assembleia para poder acompanhar o trâmite do projeto e a gente espera, em breve, poder colocar para votar e aprová-lo. Um projeto de um aluno. Na verdade, a grosso modo, os alunos participando do mandato efetivamente. Um dos projetos que eu considerei muito interessante do governo do Estado, acho que aqui todo mundo vai lembrar, não é? Foi aquele projeto do Escola da Família, lembra? Escola da Família. Existe ainda. Existe ainda? Existe ainda. Está mais reduzido, está mais enxuto. O secretário era o Gabriel Chalita, muita polêmica com relação à gestão do Chalita. Enfim, o Paulo Alexandre, prefeito de Santos atual, era o adjunto, se não me engano, né? Era adjunto na época. Enfim, pilotou alguns projetos desses por aqui. Depois o Serra ganhou a eleição, o Alckmin saiu presidente, foi derrotado pelo Lula. O Serra, governador, acabou... aparentemente acabando com o projeto, não acabou, ele reduziu. Ele está, sim, reduzido em relação ao que era antigamente. Mas é um projeto legal, né? Um projeto muito bom, no fim de semana as famílias ocupam as escolas e tal, com professores da rede e algumas pessoas, depois esses profissionais, alguns deles o governo do estado paga a faculdade deles, para aqueles que fazem a recreação da molecada e das famílias. Então é muito legal o projeto, eu gosto também. Existe ainda, mas não é mais aquele projeto de Escola da Família que tinha milhares de jovens envolvidos e tal. Hoje deu uma reduzida nesse projeto. Cria integração, até porque, eu vou falar a verdade, assim, eu acompanho muito e faço muita visita em escolas. A gente tem um problema muito sério nas estruturas das escolas estaduais. São muito antigas. Então as quadras poliesportivas, muitas vezes, que é o principal, vamos dizer assim, o principal local de você fazer uma atividade, seja futebol, seja um vôlei, basquete, elas estão muito judiadas. Tanto que uma boa parte das emendas parlamentares que eu tenho acesso, a gente sempre faz para as escolas estaduais. Inclusive, recentemente, inauguramos a quadra e a biblioteca da Escola Margarida Pinho, na Vila Margarida de São Vicente. Até bati uma bola com a molecada lá na inauguração da quadra. Meu time perdeu para a molecada de 12 anos, então a fase não está boa, não. O cara se mete É brincadeira isso, hein? Diga, Santana. Caio, a gente está comentando Estamos aqui... em vantagem na mesa aqui, hein? Dois santistas contra então tá. um inimigo. Menos mal. Pelo menos aqui, né? Ô, Caio, você está falando da redução da envergadura desse programa Escola da Família, isso é uma consequência direta
da redução dos investimentos do governo do Estado, até por conta da situação econômica que o país vive. Quando o senhor assumiu, começou a fazer as suas emendas parlamentares, havia uma expectativa muito grande de trazer recursos, implementar projetos na região. Agora, com a realidade do governo do Estado nessa situação de contenção de gastos, redução de despesas, que projetos que o senhor acabou ficando frustrado por não ter ido adiante por conta dessa contenção de gastos? Olha, alguns deles, mas a gente conseguiu algumas coisas. Vou falar primeiro dos que eu não consegui. Primeiro, tem um projeto excepcional do governo do Estado, excelente e, infelizmente, para poucas escolas. Inclusive, essa que eu falei, a escola Zumira Lamberti, é uma delas, que é o projeto da escola em tempo integral. É excelente, Santana, excelente. Todos os alunos envolvidos ficam das 7 horas da manhã até às 5 horas, às 17 horas na escola. Normalmente, 90% é ensino médio, então já começam a fazer a opção de qual curso querem seguir. Enfim, tem atividades extracurriculares, é excepcional, são pouquíssimas escolas. Eu, no início, gostaria de poder ampliar significativamente na rede as escolas em tempo integral. Não consegui fazer até o momento. A gente conseguiu, hoje, se eu não me engano, na rede, pelo menos na diretoria de ensino de São Vicente, tem a Zumira Lamberti, tem o Enio em São Vicente ainda e tem o Reverendo na Praia Grande. Mas são poucas escolas. Nós temos aqui, só nesse trecho, deve ter umas 60 escolas. Entre outras coisas. Essas fazem tempo integral? Tempo integral. Muito bom. Como devia ser, né? Como deveria ser. Só que, claro, uma escola que atende 2.000 alunos, no tempo integral, ele atende 500. O professor fica o dia inteiro na mesma escola. Então, ele tem um salário melhor. Claro. Então, claro, o custo de um aluno é melhor. Assim como se você for pegar as ETECs, o ensino médio numa ETEC é super disputado. É um vestibular quase igual o USP, Unicamp e Unesp, para você fazer um ensino médio numa ETEC. Então, a gente gostaria de poder ampliar isso, mas nesse momento não foi possível pela contenção de gastos. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de trazer alguns projetos. Por exemplo, lutei muito e conseguimos trazer a Universidade Pública. O Univesp está fazendo uma expansão gigantesca e aqui na Baixada, Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Mongaguá estão contemplados nessa primeira expansão. Univesp virtual? Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Virtual, mas a cada 15 dias é presencial. Então, é obrigatório ter polos para dirimir dúvidas, ter um tutor e 50 computadores por unidade, por polo. Vão iniciar as aulas em setembro. Aqui na Baixada Santista são os cursos, as duas engenharias, engenharia de produção e engenharia da computação, e as duas licenciaturas, pedagogia e matemática. Foram milhares de inscritos. A cada polo, 200 vagas, 50 por curso. A ideia no ano que vem é fazer uma expansão ainda maior. Então, eu participei ativamente disso. Uma outra notícia muito positiva com relação à educação. As ETECRIs, que são as ETECs da economia criativa. Aqui na Baixada, Santos e São Vicente. Em Santos, na Zona Noroeste, lá do lado do Dali Coutinho, os cursos que vão funcionar. Até peguei aqui. Há 10 anos atrás, ninguém entendeu absolutamente nada que você está falando, né? É verdade. São coisas que... Criação de games... Márcio Pinheiro, por exemplo, que está ali, coitado. Não A cabeça dele está saindo fumaça não aqui, daqui a pouco fecha tudo aqui, não vamos entender mais nada. Por isso que a gente está fazendo uma menção, claro que nesses casos está aberto para todo mundo, mas em especial para os jovens de 16 a 29 anos, com ensino fundamental completo, eles estão aptos a fazer esses cursos. São cursos de 3 meses que vão funcionar. Já está funcionando? Já está funcionando, já está a inscrição. ETECRI, que é a ETEC da Economia Criativa. Em Santos, como eu disse, no Dali Coutinho, ali do lado, na Zona Noroeste. E em São Vicente, ali na Ponte dos Barreiros, tinha um antigo Tripulantes do Futuro. A prefeitura passou o prédio para o governo do estado e o estado está fazendo essa nova ETECRI, que vai funcionar aqui em Santos, São Vicente, vai ter uma em Presidente Prudente, uma em São Bernardo do Campo e uma em Campinas. É o Tripulantes do Futuro que o Estado ia encampar, ia colocar na rede? O GEPOM, na verdade é o GEPOM. O Tripulantes aconteceu do Futuro, isso, não? Ainda não tem. Não, é outro projeto que ainda não tem, mas está previsto para 2018. O GEPOM O GEPOM são 10 mil jovens no início do ano que vem, espalhados pelo Estado de São Paulo inteiro. É um projeto muito bom para a segurança pública. Era um projeto muito bom, muito legal para a segurança pública. Foi premiado no... Criado pelo Márcio, né? Em São Vicente.
Foi criado por ele. Na gestão do Márcio. Na gestão dele, né? E hoje o governo do estado vai absorver a partir do ano que vem. E o atual prefeito Pedro Gouveia ainda não conseguiu... Não conseguiu retomar o GEPOM. Né? Foi, o que tem a a sede anterior... do GEPOM já voltou a funcionar bem e tal, com várias atividades, mas o projeto em si, com os jovens que são alistados e não são aproveitados pelo Exército, faz o alistamento civil, ainda não conseguiu fazer, porque o custo é muito alto e hoje, infelizmente, não tem condição na prefeitura. É uma situação dramática, né? Você corta um determinado programa, um determinado projeto que tem sucesso, por mais que a situação esteja difícil no município, você pode até dar uma reduzida, mas cortar como foi cortado, agora para recuperar e reimplantar fica difícil, não, Marcos Santana? Diga lá. Eu queria falar um pouquinho de política, né? Claro. Já que, além de deputado estadual, é filho de um político muito ilustre, muito influente e um articulador muito hábil, né? Que é o vice-governador Márcio E agora França. esvelto, viu? Agora eu vi a foto dele, nem acreditei. Né? Agora com pena que não dá para passar 30 uma quilos foto a menos, Ele então precisa quase vir ao 30 programa, menos, né? então tá esbelto também. Ele afinou. Fazer propaganda aqui. O Márcio afinou o pescoço de uma maneira assim inacreditável. Parabéns ao Márcio. Mas ele precisa vir pessoalmente aqui. É verdade, para poder mostrar isso. Né? A gente, no começo do programa, falou sobre a movimentação do João Dória, uma movimentação típica de um candidato a presidente da República. Mas muita gente acredita que, na verdade, é um balão de ensaio, que ele insinua que vai se lançar a presidente, quando, na verdade, o objetivo principal dele é se lançar ao governo do Estado. E a gente sabe também, por outro lado, que o vice-governador tem a intenção, inclusive a cúpula nacional do PSB já falou que o PSB em São Paulo já tem candidato, com certeza, e será o Márcio França. E o PSB é um aliado de primeira hora do governador Geraldo Alckmin em São Paulo. Márcio França assume o governo do Estado, a tendência é essa, no começo do ano que vem, e terá um bom período aí para mostrar serviço e até para se qualificar realmente como candidato ao governo do Estado. E como é que se resolve essa equação aí? Se o PSDB lançar o João Dória para o governo do Estado, o Márcio França, você acha que o Márcio França mantém a sua candidatura ao governo do Estado? Só antes do Caio responder, tem outra estupidez, nessa aqui, outra estupidez monumental na legislação eleitoral brasileira, que é a seguinte: se isso que o Santana acaba de colocar realmente vier a acontecer, o Alckmin se desincompatibiliza, o Márcio assume o governo e sai candidato a governador do Estado. O Caio só pode ser candidato à reeleição porque já é deputado estadual, né? Sim, sim. Ou seja, uma estupidez, uma coisa de jumento e de um país de estúpidos. Porque o que... Não tem, eu não sei, agora iam mudar, mas acho 35. Que não mudaram, não. Mas até eu acho que é razoável 35 anos para o Senado da República, enfim. Mas se você tem condições de disputar a vaga na Câmara Federal, tá certo? Se o PSB achasse que é viável, se fosse sua vontade, enfim. Quer dizer, é uma legislação burra que não tem sentido. O que é que o Caio disputar a Câmara Federal vai fazer de diferença na campanha do Márcio ao governo? Quer dizer, é uma coisa realmente que só cabe na cabeça, eu sei lá de quem, viu? Mas na verdade seria o contrário. Na verdade, o que o Márcio influenciaria na campanha do Caio, vamos dizer assim. Enfim, mas vamos lá. Para a questão concreta, o Botrão falou, que eu devo disputar uma reeleição a deputado estadual, até porque outra eleição eu não poderia disputar. Mas falando com relação à candidatura principal nossa aqui no estado de São Paulo, que é a do Márcio França governador. Deixou bem claro, veio o presidente nacional com todos os governadores, para poder falar para o governador Geraldo Alckmin que o Márcio França é o nosso candidato a governo do estado e que nós vamos respeitar sempre a decisão do PSDB. É claro, e vocês também conhecem e convivem com meu pai, ele é uma pessoa de aglutinar, de tentar somar forças. Ele vai fazer um esforço muito grande para ter uma chance boa de ter um tempo de televisão importante, de ter bons parceiros, prefeitos, deputados e, enfim, toda a sociedade. E o PSDB, sem dúvida, pode ter resistência, mas é o principal partido do estado de São Paulo e vai tentar também trazê-lo. Mas seria legítimo que o PSDB disputasse a eleição. E acho que isso não impede em nada a gente fazer a disputa e o PSDB também. Nós estaríamos, eventualmente, num segundo turno, quem tiver à frente poderia, de repente, no segundo turno, estar junto. Se for João Dória ou se for outro candidato, da mesma forma, a gente vai ter todo o respeito. E eu entendo que o fato dele assumir o governo por alguns meses, sei lá por quantos meses, que o governador vai decidir fazer o afastamento, eu acho que também vai fazer com que ele possa
ser um pouco mais conhecido, mostrar um pouco mais do ritmo dele de governo, sempre respeitando o governador. E, independente disso, ele já deixou bem claro, ele vai trabalhar muito, insistentemente, para que o PSB nacional possa acompanhar o governador na disputa dele presidencial, independente da questão estadual. É claro que seria muito bom que a gente pudesse estar junto, mas, independente disso, é pela lealdade, por tudo que o governador também fez com ele, pelo respeito, pela relação que existe, nós vamos fazer um esforço muito grande para que o PSB, em nível nacional, possa acompanhar o governador Geraldo Alckmin na eleição presidencial. E eu acho que nós temos totais condições, até pela história que nós temos no Nordeste, e eu acho que, sim, não precisa ser um expert em política, mas eu acho que o governador tem que ter um vice que dialogue com o Nordeste. O PSB tem... Né? Presidente, candidato a presidente. A presidente da República, já pensando lá na frente, o PSB tem ótimos quadros, por exemplo, para poder acompanhar o governador Geraldo Alckmin numa eleição presidencial na sua vice. Ô Caio, faz 3 anos que o avião do Eduardo Campos, lamentavelmente, embicou aqui no Boqueirão, né? Até tivemos um programa sobre desastre aéreo, né? Que é ao lado, aqui no Boqueirão, né? Alexandre Herculano ali com a Vaia de Abreu, né? Isso. Foi isso, né? E trouxemos quarta-feira, né? Um programa com a escritora falando daquele acidente aéreo na Amazônia, o choque do Legacy com o avião da Gol, enfim, né? E naquele momento nos lembramos, lamentavelmente, daquele acidente. Eu me lembro até hoje da imagem de uma emissora de TV aqui da região, pegando uma foto, né, do Márcio olhando para o nada, assim, né? Como quem diz, como, né? O avião não vem, né? E não vinha mais. Não, coitado, então, assim... nesse momento... nós teríamos, sem dúvida nenhuma, um candidato fortíssimo, uma outra... fortíssimo. Uma outra força na briga presidencial, né? Fortíssimo, preparado, competente e comprovadamente aprovado nas urnas. Sem dúvida, Eduardo, se não na outra, nessa eleição seria, na minha avaliação, presidente da República ou então um excepcional candidato. Infelizmente, há coisas na vida que a gente não espera, ainda mais pelo tempo dele, se eu não me engano, o Eduardo devia ter uns 50, hoje teria 53 anos, se eu não me engano, o aniversário dele foi recentemente, então super jovem, uma família linda, uma história de vida bonita que acabou se encerrando, por isso que o destino ele é implacável, né? Quando é para ser, é para ser, quando não indiscutivelmente, que coisa incrível, né? Vamos fechando aqui o ponto de vista, deputado Caio França, mais uma vez participando com a gente, obrigado, até uma outra. Eu que agradeço aqui, Boturão, Santana, um prazer estar aqui com vocês, um abraço a todos os telespectadores e um bom fim de semana a todos. Santana sempre com a gente, de segunda a sexta, não é? E nós sempre na sua companhia, também de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, sempre para a nossa reprise aqui na Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.